Mas a violência acabou gerando uma oportunidade, da oportunidade o Garro meteu o gol, e aí esse gol praticamente aí selou o empate histórico do Corinthians. Histórico, histórico. Vai demorar muito tempo para a gente ver isso acontecendo. 9 jogadores. O time vinha mal na partida. Sem goleiro. Não tínhamos goleiro. Era um jogador de linha improvisado no gol. Não era um goleiro. Não estávamos com o goleiro reserva. Não estávamos com o goleiro titular. Nós estávamos sem goleiro. 2 jogadores a menos. 2 jogadores a menos. Um time que, com 2 jogadores a menos, colocou o Palmeiras lá dentro da área dele. Com 2 jogadores a menos. E aí o time, pum, me conquista o empate. E aí segura ainda o empate numa jogada ali onde o Ranieri tira a bola em cima da área. Histórico, histórico. Também ouvi hoje na verdade, ouvi um comentário de uma pessoa que diz que isso não é histórico, isso não é um título, isso não representou nada. Possivelmente não entende o que é Corinthians. Qual que rival nosso? Uma virada dessa que deu, saindo de 2-0, com 9 jogadores, sem goleiro, e você vai lá e conquista o empate, para nós é histórico. Para nós é histórico e ponto final. Não vamos esquecer isso nunca, nunca. Vai jogar contra o Palmeiras, vai ser muitas brincadeiras que vão acontecer. Para jogar contra o Palmeiras é só por um time de futsal. Para jogar contra o Palmeiras não precisa de goleiro. Então, assim, histórico, histórico. 7-1, histórico. Tem partidas que elas são históricas por si só. Não precisa de título, não é o título que vai deixar essa partida histórica. A partida fica histórica por diversas questões, diversas questões. O selfie do Romero foi histórico, foi histórico. A vitória do Corinthians contra o São Paulo foi histórica, contra o Santos foi histórica. Então, a história e essa questão de ser histórico, ela está em volta muito mais de uma rivalidade, porque um jogo como esse, para quem é corintiano e palmeirense, é final, é final. Ninguém quer perder clássico. E o clássico, dependendo das jogadas que ocorrem, dependendo da forma como ele corre, ele se transforma num jogo histórico. Pode ter certeza, muitos treinadores do Corinthians vão usar esse jogo motivacional, muitos. O próprio Antônio Oliveira vai poder usar esse jogo por muito tempo com seus jogadores. Imagine o Corinthians perdendo amanhã um Campeonato Brasileiro, perdendo de 1-0 no vestiário. O que o Antônio Oliveira vai fazer? Lembra daquele jogo que nós acreditamos, que estávamos com 9, hoje estamos com 11, que não tínhamos goleiro, hoje temos goleiro. E aí o que acontece? Ele usa tudo isso para um ânimo, para um trabalho motivacional dentro do vestiário. Histórico, histórico. Tanto histórico que vai ser utilizado. É só uma questão de tempo, pode ter certeza. Por torcedor, vai ser sempre utilizado. Para os treinadores do Corinthians, pode ser muito utilizado, muito. Esse ano, outros anos, quantos jogos foram históricos que marcaram torcedores? Torcedores não esquecem. Você que é corintiano, esquece daquele gol do Neto lá no Maracanã, em cima do Gilmar? É histórico. Tem muitos jogos históricos. Então, assim, talvez aí quem fale não entenda muito bem dessa questão da rivalidade, de toda a questão motivacional, de toda a questão aí dos sarros, né, de um time, de um torcedor para o outro. Por isso que é histórico. Eu afirmo para vocês, esse jogo ele é histórico. Legal?